Sábado, dia 27 de janeiro de 2024. E o meu tema hoje é, no Conversas Cruzadas, um tema muito sério. Emprego, empregabilidade, conhecimento, currículo, tudo isso faz parte de uma série de fatores que o mercado cada vez mais está exigindo. E para falar um pouquinho sobre esse mercado tão complexo, eu convidei a Fernanda Oliveira, diretora da JF Cursos Profissionalizantes, para a gente falar um pouquinho. O curso faz a diferença. Fernanda, bom dia, prazer em tê-la aqui conosco, para a gente falar desse tema tão belicoso. Fala-se no Brasil que faltam mão de obra. O que falta para essa mão de obra estar no mercado? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Cainelli, que honra estar aqui com vocês e de início já agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre esse importante assunto. Hoje, um dos assuntos mais comentados é a necessidade de mão de obra qualificada. E eu acredito muito que é no desenvolvimento das pessoas entender que para ter possibilidades melhores nós precisamos se qualificar. E não falo somente da qualificação ligada a cursos, mas desde uma leitura, desde uma comunicação assertiva, desde uma ferramenta de autoconhecimento, que com certeza isso gera pessoas e profissionais mais preparados para o mercado de trabalho. É importante a gente falar disso, Fernanda, porque a gente vê ao longo das semanas, ao longo dos anos, as pessoas falando, pois é, eu fui na empresa, fulano ficou com a vaga e eu sou melhor que ele, mas muitas vezes a pessoa não se deu conta que ela precisa ter no seu currículo também a busca do conhecimento para fazer a diferença naquele momento chave em que a psicóloga ou o diretor de recursos humanos de uma empresa está avaliando o currículo. E isso ainda é normal, as pessoas ainda não estão acondicionadas ou não estão apimentadas ou não têm esse conhecimento para esse momento importante. Muito bem mencionado, e eu atrelo muito a palavra interesse, força de vontade e determinação. Porque hoje grande maioria da população tem um celular, ele pode se conectar com informação, desde elaborar um currículo sucinto e objetivo. E hoje, na era que a gente está vivendo, muitas pessoas ainda aderem um currículo preenchido a caneta. Ah, mas eu não sei. Mas será que está buscando? Qual que é a forma de preencher um currículo? Como que é uma... Então, assim, o conhecimento, uma das características quando eu contrato pessoas para as minhas empresas é o quê? Você gosta de estudar? Porque a pessoa tem que se determinar, ela tem que gostar de estudar. E aí o que demanda? Hoje, um currículo bem preparado, uma comunicação mais assertiva, a pessoa olhar nos olhos, se conectar. Porque eu sempre digo assim, o profissional extraordinário é aquele que tem força de vontade e determinação, que pode não ter em mãos, mas ele vai buscar mais. E hoje a gente tem a ferramenta internet aí que temos acesso a praticamente quase tudo. Pois é, você falou de algo bem interessante e que eu vou tocar nesse assunto já que você falasse. A internet. Qual o benefício da internet para as pessoas me conhecerem e qual o problema da internet quando eu ponho um monte de porcaria nas minhas redes sociais? Aí é uma questão de escolhas, né? Hoje nós temos muito mais, infelizmente ou felizmente, contato com as pessoas através das redes sociais, através da internet. Então eu tenho que ter um equilíbrio do que eu estou alimentando sobre a minha pessoa, porque hoje grande maioria das empresas, quando vão fazer uma contratação, pegam o currículo, vão lá e procuram o perfil da pessoa. Aí, se eu estou alimentando com foto, cada um faz as suas escolhas, cada um vive a sua vida da forma que deseja. Mas, por exemplo, qual é a credibilidade através das minhas redes sociais que eu estou levando as pessoas que podem vir a me contratar? Ou até mesmo, hoje, se eu trabalho dentro de uma empresa, o que eu estou alimentando nas minhas redes sociais?
Então, o que eu menciono hoje, gente, o nosso início de contato com uma empresa é um currículo bem feito, bem elaborado, desde não entregar preenchido a lápis, desde não entregar, por exemplo, tem uma foto, ou às vezes chega com o currículo amassado, sujo. Gente, esse é um assunto que não precisaria mais se falar, mas ainda hoje a gente precisa lembrar que é característica básica. Poxa vida, né? A gente está ouvindo e está refletindo aqui também, né? Bom, o cara chega com um currículo já não muito bem preparado e mentindo um horror. Exato. E isso acontece. Isso acontece. Qual a característica que esse cidadão ou essa cidadã que quer trabalhar me passa nesse primeiro momento? Que impacto eu vou ter com relação a esse currículo? Isso. Concluindo a pergunta que você fez anteriormente, Cainelli, então eu digo assim, gente, cuidem o que vocês alimentam nas suas redes sociais. Hoje, façam uma pergunta, através do que eu alimento as minhas redes sociais, se eu fosse dono de uma empresa, eu me contrataria? Então, fazer essa observação em si. Quanto à tua segunda pergunta, que foi, Cainelli, tu consegue repetir ali, referente à questão do currículo. A questão do currículo, né? Essa é importante, né? É importante a gente falar, Fernanda, porque tem muita gente. Nós aqui na rádio, às vezes a gente recebe alguns currículos, né? Superdimensionados. A gente sabe que não é tudo aquilo, né? A gente já consegue ver só no escrito. Como é que eu tenho que entregar o meu currículo? Como é que eu tenho que mostrar a minha pessoa para que eles possam nos entender? Primeiramente, eu tenho que ter um currículo hoje, o mínimo é feito no computador, preenchido as principais informações. Por exemplo, tem cursos, tem experiência profissional. Eu não tenho experiência profissional, tu não tem experiência, tu não tem curso. Cada vez vai diminuindo a probabilidade de contratação. Porque qualquer empresa hoje que contrata, ela vai te ensinar, dependendo do perfil, eu trabalho com cursos, nós vamos dar treinamento para essas pessoas, mas ela tem que chegar com um quesito diferencial. Então, um currículo bem preparado, com foto, um currículo onde consta informações básicas e necessárias, que é nível de conhecimento, essa questão de disponibilidade de horário. Hoje em dia, se eu perguntar para muitas pessoas, você quer trabalhar? Quero. Mas eu tenho uma vaga até no sábado de tarde, ou no domingo de manhã, às vezes. Não quero mais. Gente, eu sempre menciono assim, para nós se destacar no mercado de trabalho, eu estou há 15 anos que eu trabalho nessa área. Não é só 8 horas dia. Tu tem que ser além da curva, além do esperado, fazer com vontade. Se uma pessoa hoje não tem força de vontade de preparar um currículo e levar para o gestor, outra dica, já que a gente está mencionando sobre isso, faz o teu currículo e leva direto para o proprietário da empresa ou para o gerente, se apresenta e diz que tem interesse de participar daquele quadro, daquela equipe, pesquisa sobre a empresa, não chega lá empurrado pelo pai e pela mãe, que eu trouxe o meu currículo porque minha mãe me mandou. É ou não é? Então é essas coisas assim que infelizmente acontecem. Uma das coisas que a gente está anotando aqui é a nossa interação. Quero agradecer aos nossos queridos ouvintes que estão conectados conosco aqui. Quando falei sobre a questão das redes sociais, o pessoal disse, é muito interessante porque é só ostentação nas redes, né? Só aquele biquinho, aquela coisinha, aquela bonitinha. Então, quer dizer, isso também hoje é analisado, né? Também eu quero agradecer ao nosso outro ouvinte que colocou que as redes sociais são hoje a verdade, né? Mostram a verdade, muito mais do que o próprio currículo. Como é que você me vê essa situação, Fernanda? As redes sociais, na verdade, elas alimentam muito só a parte bonita da vida. E por isso que tem muita gente frustrada em casa. Fulano tem uma vida bonita e eu não tenho. Fulano tem emprego dos sonhos e eu não tenho. Começa a gerar o comparativo. E esse lado de estar sempre feliz, ou tá tudo sempre bonito, não existe, né? Existem dificuldades. Então, assim, o que eu vejo hoje, não é todos os casos, a gente não pode generalizar. Tem pessoas, e cada um, porque rede social é minha e eu alimento da forma que eu quero.
Mas a gente tem que ter um cuidado. Será que a gente está levando uma palavra de motivação? Será que a gente está levando um pouquinho do dia a dia? Que às vezes as coisas não são fáceis, mas com negatividade vai piorar? Então eu tenho que colocar alegria, eu tenho que botar positividade, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que ler um livro, eu tenho que estar conectadas a pessoas que buscam mais para suas vidas. Como é essa história aí? Parei um pouquinho, você falou uma palavrinha aí que me chamou a atenção. Vamos voltar um pouquinho. Voltamos. Eu tenho que ter um livro. Pessoal, hoje em dia as pessoas não conhecem mais esse instrumento, né? Exato. Eu estudo neurociência e neurolinguística, que eu estudo do comportamento humano faz cerca de 10 anos. E hoje eu trabalho muito com essa parte com empresários, empreendedores, plano de carreira. E o que eu vejo assim, ó, em pesquisa, se for digitar aí no Google, todo mundo tem acesso, os nossos leitores brasileiros, em média, leem 2 livros ao ano. A média, isso quer dizer quem lê, porque a maioria está deixando de lado a leitura. E os CEOs, pessoas milionárias, bilionárias, eles leem, em média, no mínimo anual, 60 livros. Então, assim, ó, será? É uma frase que eu mesmo me motivo, porque a motivação está dentro de nós. Todos os dias de manhã. Eu estou fazendo hoje para ter a vida que eu sonho? Hoje a minha vida, humildemente falando, tá boa, mas eu quero muito mais. Mas o que eu estou fazendo de diferente? Ler um livro é difícil? Nada é fácil. Eu não tinha o hábito da leitura. Só que quanto mais eu leio, mais certeza do que eu estou afirmando ou falando e mais conhecimento. E hoje a gente sente que as pessoas elas estão carentes de conhecimento. Verdade. Esse é o grande diferencial. Por exemplo, às vezes eu emito alguns pareceres aqui, algumas opiniões minhas, né? Porque eu acho que a internet... eu quero que fique bem claro para você o seguinte. Primeiro, a internet não é uma coisa ruim, não é uma coisa do capeta. A internet é uma coisa boa. Na internet tem como eu ler, tem como eu me instruir? Tem. Basta você escolher o conteúdo. É assim como você entra numa livraria, tem N oportunidades. Agora você precisa procurar aquilo que pode construir. Eu sempre digo para os meninos que trabalham aqui conosco, temos um menino novo que está trabalhando conosco aqui, o João, eu digo, João, leia. Entra no G1, entra num portal que possa ter uma notícia e leia. Entra em algum lugar. Não quer ler o livro, mas lê uma notícia inteira, não lê pela metade. E outro fato também, Fernanda, que eu vejo que às vezes, o que para o cidadão, que cria aquele vidro entre ele e o empresário, é exatamente a não conseguir compreender aquilo que está sendo colocado. A mensagem do chefe para ele, e ele não consegue disseminar aquilo no seu cérebro para entender realmente o que quer. E eu sei que você se depara com essa situação, não vou dizendo todo dia, mas se depara com essa situação em alguns instantes. Com certeza. E trabalhando direto com donos de empresa, na parte de consultoria e mentoria empresarial, a gente vê que é um contexto geral de buscar mais conhecimento. Seja da pessoa que está buscando emprego, seja da pessoa que já está dentro de uma empresa e seja do gestor para alcançar mais resultado. Hoje, eu vejo assim, ó, em média dos meus consultorados, todos estão tendo vendas maiores, crescimento maior, quando se diz, meu Deus, está tudo parado, o que eles estão fazendo diferente? Eles estão investindo neles, eles estão entendendo o processo. Hoje, se eu perguntar, às vezes, para muitos empresários que estamos nesse assunto, qual que é a tua meta? Minha meta é vender mais. Quanto que é mais? O que é mais? O que é mais? É 100 mil? É 200 mil? Como que eu vou chegar diariamente nesse resultado? Então, assim, ó, eu sou empresária há 14 anos, e eu digo hoje, desde 2014, que eu estudo essa parte, eu digo assim, ó, tem muito dono de empresa já pensando em desistir, mas eu digo assim, ó, vai e busca uma ferramenta também de conhecimento, de liderança, de processo, de motivação, de autoconhecimento. Porque hoje os nossos empresários também estão apagando incêndio direto. É os bombeiros dentro das empresas. E o que está faltando mais?
também. Então, não é só a pessoa que busca emprego ou aquela que está dentro da empresa e quer se recolocar ou subir de cargo. O nosso gestor também precisa. E hoje, se tem os nossos ouvintes, até gostaria, quando você mencionou, de ler um livro. Agora eu pergunto, qual é a faixa etária de jovens aí de 12 a 20 anos que está escutando o rádio agora? Porque isso que nós estamos falando, nós estamos levando informação aos nossos ouvintes, que também é conhecimento. Então, o que eu digo hoje, também aos donos de empresas, gerentes, fica a pergunta, o quanto você também está fazendo por você, para buscar melhores resultados. Então, é um contexto geral, que a gente sempre tem que levar essa lembrança. E não desistam dos seus sonhos. Às vezes, eu pergunto, há quanto tempo tu não investe em você? 5 anos, 10 anos, então tu está conseguindo muito. Porque se eu ficar 5, 10 anos sem estudar, sem buscar conhecimento, eu já tinha fechado as minhas empresas há muito tempo. Você falou em algo bem importante, bem interessante, né? A gente fala dos dois lados. Exato. Né? A gente está falando aqui sobre profissionalização, sobre saber o que se está fazendo, sobre a diferença do currículo para quem busca emprego, mas também aí eu quero dizer uma coisa para você, meu querido amigo e meu querido empresário. Muitas vezes eu vejo o empresário ligando para cá, reclamando do governo. Olha, esse governo, esse presidente é uma porcaria, o outro presidente é uma porcaria, o outro presidente vai ser sempre uma porcaria. Por quê, gente? Porque a gente precisa conhecer o seu negócio. A gente precisa trabalhar isso. E isso passa, Fernanda, realmente você tem total razão. Isso passa pelo conhecimento. Isso passa por buscar conhecimento. É cansativo, é enjoado, é chato? É. É melhor ficar vendo um daqueles videozinhos, Reels, né? Reels. É um daqueles que tu vai dar uma coisa, mas olha o que está acontecendo, mas você não está se qualificando. Nem o empresário, nem o empregado. E aí, soma-se empregado desqualificado, empresário perdido, tragédia anunciada. Exatamente. Porque assim, dentro desses estudos que eu estudo, para ficar mais fácil para os nossos ouvintes, é a questão assim, hoje é muito mais fácil o nosso cérebro, ele se comparar. Comparado a tal empresa, que está abaixo de mim, até que eu estou bem. Tá, mas e por que a gente não se compara? Por que aquela empresa tal, aquele empresário tal está crescendo, está evoluindo e eu ainda não cheguei nesse patamar? Aí eu busco o que ele está fazendo de diferente. Então, assim, são vários quesitos nessa parte que nós estamos falando, Cainelli, de desenvolvimento. Seja, concluindo, a parte de a pessoa buscar uma oportunidade, da pessoa que está dentro da empresa buscar mais. Eu estou num cargo bom, mas eu quero mais. Então, estuda, se desenvolve. Ao nosso gestor, eu sei que não é fácil. Eu sinto as suas dores também. Que não é fácil hoje empreender. Mas entre reclamar e buscar solução, hoje o que você está fazendo? Está buscando solução? O que é a solução? Se qualificar. Inclusive, em um treinamento que eu dei há uns 15 dias atrás, a vários donos de empresa, que era como contratar de uma maneira assertiva. Que muitos, tinha lá em torno de 12 empresários, que não sabiam como contratar de uma forma assertiva. Que fica muito mais fácil, que gera mais credibilidade, que você se sente mais confiante. Então eu digo e afirmo, o conhecimento transforma. Enquanto você está reclamando, esperando ou culpando alguém por os teus resultados irão continuar os mesmos. E se a empresa não está crescendo, ela está morrendo. Verdade, estou falando com a Fernanda, ela que gentilmente, né, veio nesse sábado para a gente debater esse assunto tão importante, ela que é da JF Cursos Profissionalizantes. Nós vamos falar um pouquinho da empresa rapidinho, porque o nosso tempo já está quase esgotando. Você disse, será que vamos ter assunto para tanto tempo? Você viu como é fácil trazer esse diálogo, esse debate, porque ele é um problema que é recorrente, é um problema que a gente precisa abordar para que as pessoas comecem a entender e, a partir daí, começar a trabalhar a sua solução. Exatamente. E, pessoal, para concluir esses assuntos, tudo que foi falado aqui jamais foi um julgamento, jamais foi uma generalização. Eu falo assim, eu comecei como CLT, eu busquei oportunidade,
eu empreendi, eu tive meus altos e baixos, eu tive que recomeçar. Eu digo assim, ó, que quando eu comecei a me desenvolver como gestora, como empreendedora, e hoje trabalho à frente, além das minhas mais 10 empresas, liderando e desenvolvendo os donos, eu digo que o processo pode ser muito mais rápido e menos sofrido, através do conhecimento. Tira um tempo para você aí, que não está quase desistindo, que está dizendo que não tem oportunidade, e investe. Começa pelo pequeno movimento. Lê um livro, sai um pouco dessas redes sociais, vai e busca um curso. Às vezes eu peço, tu sabe fazer uma planilha de Excel? Não sabe. Como que eu vou exigir de um colaborador, faça uma planilha se eu não sei fazer uma planilha? Como que eu vou exigir de um colaborador se comunique melhor se a minha comunicação é ruim? Entende? Então, o conhecimento transforma as nossas vidas. E a JF, estamos aí há 14 anos no mercado, o nosso objetivo é a transformação. Além de aprender técnica, entender que quando a gente se autoconhece, quando a gente se autodesenvolve, quando a gente está com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, o que é impossível para muitos é possível para nós. É trazendo processos, conhecimento diariamente e se desafiando. Porque uma vida sem desafio é uma vida pacata, é a vida morna, que eu sempre menciono. Então a gente tem que se desafiar, assim, a ser melhor, a buscar resultados melhores e ser um ser humano melhor. Porque pode ser um empresário um empresário de sucesso, para mim, é aquele que consta valores. É aquele que, mesmo com dor, ele vai para frente, ele incentiva, ele motiva e busca solução. É isso que é importante, né? É importante isso, e o que nós estamos falando aqui, como bem disse a Fernanda, nós não fizemos críticas a ninguém, né? Porque Exato. Muitas vezes a gente fala uma coisa no rádio e a pessoa acha, está falando para mim. Mas se você pensou que está falando para você, é porque você chegou à mesma conclusão que nós. Que você está precisando se aparelhar, que você está precisando buscar um conhecimento. E aí a gente não está dizendo que tenha que ser na JF. Não, a gente está apresentando a JF, a gente está apresentando outras soluções, Exato. Mas a solução não vai estar onde você buscar. A solução vai estar em você construir. Eu lembro quando trabalhava como contador, e a gente fazia recuperação empresarial, tivemos a oportunidade de fazer diversas dessas, e um determinado cliente nos contatou, olha, estou nessa situação, e eu fiz todo o estudo financeiro e de projeto para a empresa. Somamos tudo o que ele devia, conseguimos construir com um banco uma alternativa legal de juro, vamos financiar isso aqui, vamos pegar uma parte para capital de giro e a coisa vai andar. Passados 60 dias, né, para a gente fazer as avaliações, chego lá, ele... Pois é, tive um problema. Qual é? Minha esposa quis que eu fizesse o aniversário de 15 anos da minha filha e eu acabei tendo que gastar uma parte desse dinheiro. Mas uma partezinha pequena. Não, uma parte significativa. Então, quando você tem uma empresa, quando você é empresário, você tem que também entender que você é empregado do seu próprio negócio. Você tem que ter um limite de retirada. E isso tudo passa por conhecimento. E conhecimento não cai do céu. Conhecimento não é que nem maná que caiu do céu. Conhecimento você tem que ir atrás. Assim que funciona, simples assim, né? Exatamente. Eu sempre pergunto, qual foi a última vez que você investiu em você? Em desenvolvimento? Porque, Cainelli, conforme eu te falei, essa experiência de estar à frente também de outras empresas e liderando e ajudando outros donos de empresa... Eu te dou um exemplo assim, de uma das empresas, todas estão em crescimento. E o que a gente implantou? Liderança, processo, meta diária, a pessoa se conhecer, a pessoa ver que ela pode sim. Através do quê? Porque a gente fala muito em tecnologia, a tecnologia está vindo e está avançando e está tirando muitas pessoas do mercado de trabalho. E eu vou dizer, sim, ela está tirando, sim, muitas pessoas do mercado de trabalho. As pessoas medianas. Quem é extraordinário vai ter sempre oportunidade de emprego, a sua empresa vai estar alavancando, pode ter os altos e baixos, mas... a oportunidade para profissional extraordinário em qualquer lugar do mundo tem. Inclusive, eu estive visitando 4 países agora no final do ano passado e trouxe essas ferramentas para aplicar dentro da minha empresa e das outras que eu lidero.
e fizemos o lançamento do treinamento virado de chave, que tivemos 42 empresários na primeira turma e agora a gente já está com 60 inscritos para a segunda edição. Então, eu acredito muito no ser humano. Eu acredito nos meus sonhos, como eu gostaria que todos os ouvintes que estão aí ouvindo do outro lado acreditem mais em você. Não existe sorte, existe força de vontade, determinação e se você se motivar diariamente. Hoje eu fiz o meu currículo melhor. Hoje eu entreguei o meu currículo para o dono da empresa. Hoje eu conversei e fiz uma reunião com a minha equipe, que às vezes acontece uma reunião anual. E aí, como que nós vamos prosperar? Verdade, verdade. Fernanda, nosso tempo está chegando no limite aqui e a gente só pode agradecer você. Mas antes de terminar aqui, eu quero só lembrar de uma coisa que você falou aí. Por isso que o bate-papo é assim, porque vai se colocando. Oscar Schmidt é um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Tem recordes dele que não foram batidos até hoje. Ele é um cidadão exemplar. Quando ele tinha 10 anos, 12 anos, ele queria ser jogador de basquete pela sua altura. A mãe dele, o depoimento da mãe dele disse o seguinte: ele não tinha habilidade para o basquete, mas ele treinou tanto tempo, 8 horas por dia, 10 horas por dia, que ele virou o maior atleta do basquete brasileiro. Fernanda, muito obrigado por esse bate-papo. Vamos retomar em alguma outra, uma outra oportunidade, porque é muito bom a gente fazer esse debate, trazer esse debate e construir. Bom, gente, a partir da semana que vem vai estar no YouTube essa nossa palestra aqui, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, entenda você como assim entender, né? Mas nós vamos estar trazendo para você a oportunidade de ouvir e repensar muitas coisas. Obrigadão, Fernando. Gratidão, Cainelli, parabéns por trazer esse assunto muito importante a todos os ouvintes. Gratidão, vós. E desejo a todos os ouvintes, lutem pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Lembre que o conhecimento é a base. Gratidão e um abençoado final de semana e obrigado pelo tempo aqui com vocês. Certinho, eu falei com a Fernanda Oliveira, diretora-geral da JF Cursos, sempre numa parceria dos nossos grandes amigos. Cotrijal, loja e mercado em Soledade. Bom demais, né, gente? Loja e mercado. Tem a Cesta Maluca, que tem produtos imbatíveis. Também Joalheria e Ótica Berti, do meu amigo Gerson. Rapaziada, ali você encontra um empresário que está sempre conectado com as novas tendências do mercado. Piso Sul, Tariga, materiais Tariga, concretos e terraplanagem, Vidrosol, Esquadrifer, Mercado Carvalho. E aí a prova de que um empresário de visão pode fazer a diferença. O mercado do bairro Botucaraí fazendo a diferença, competindo de igual para igual com os demais. E Giacobo Materiais de Construção. Giacobo, minha gente, rapaziada, quer comprar bem? Giacobo Material de Construção. Esse foi o nosso Conversas Cruzadas desse sábado, 27 de janeiro de 2024. Trazendo para você, nada mais nada menos, que a Fernanda Oliveira, diretora da JF Cursos, para falar de cursos profissionalizantes, tanto para o empresário como para o empregado, uma transformação na sua vida.